Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, Arapiraca. Gente, Deus abençoe a todos. Com muita alegria estamos começando mais um episódio do podcast Desperta Arapiraca. Hoje estou recebendo aqui no estúdio uma pessoa especial, que é muito conhecida nas redes sociais, uma pregadora do Evangelho, mulher de Deus, a bispa Ayane Suami, da Igreja Profética Unção. Nós estamos aqui para bater um bate-papo maravilhoso. Bispa, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente. É um prazer recebê-la aqui em nosso podcast. Vamos bater um papo maravilhoso sobre o seu testemunho e o seu chamado. Nós agradecemos a oportunidade, pastor Klaus. Eu creio que o Senhor nos concedeu essa graça de estarmos aqui, né? E iremos, sim, nos edificar, né? Amém. Porque eu sei que todas as coisas o Senhor tem preparado e formado para a glória dele. Amém. As pessoas entram no Instagram do podcast e começam a dar algumas sugestões. Chama pastor fulano, chama pastora Beltrana, e a gente viu lá nas informações do pessoal, chama a bispa é uma bênção e tudo. Eita glória. Aí temos um amigo comum, que é o pastor Samuel, que também grava bastante vídeos, sim. né? Então ele disse, olha, a bispa é uma bênção. Então, Oh, graças Deus. a Deus chegou, né? Amém. O pessoal clama e a gente tem que obedecer. Que E foi um maravilha. prazer. A partir de então, dessas indicações, eu passei a observar a rede social. Fiquei muito feliz pela obra que você tem realizado. Peço permissão para chamar de você, Sim, fica à vontade. pela jovialidade. Então, eu fico muito feliz em poder dar essa oportunidade ao público de conhecer o seu trabalho, aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Então, já para a gente começar, tem umas informações. Bispa Ayane Suami, né? É um nome incomum. A gente entra no mesmo clube, né? Eu me chamo Klaus e algumas pessoas têm alguma dificuldade de falar, mas cada um com o nome abençoado que Deus lhe deu. E ela é casada com o bispo Ismael Gomes, Sim. está aqui nos bastidores, né? E nós vamos para a primeira pergunta, que é a pergunta básica que eu sempre faço para os pastores que nós convidamos. É cristã de berço ou se converteu no decorrer da sua vida? Então, não sou, né, cristã de berço, mas desde criança eu já tinha um chamado de Deus. E até então eu não entendia, porque eu venho de uma família muito idólatra, uma família bastante restrita para o cristianismo. Não aceitam. E aí o Senhor me deu a graça de conhecer a Jesus Cristo quando eu tinha 21 anos de idade. E até 21. aqui eu estou Glória alicerçada a na Deus. rocha que é Jesus. Desde os meus 21 anos de idade que eu Sim. sirvo ao Senhor. E o que me chama muita atenção, pastor, é que muitos jovens dizem, eu sou jovem demais para servir a Deus, eu Vou só aproveitar a tenho, vida vou ainda, né? aproveitar a vida. E foi nessa fase que o Senhor me chamou. Porém, eu tenho um testemunho bem, né? E ali eu conheci o mundo muito cedo, as coisas do mundo muito cedo, mas o Senhor, ele me chamou em sua graça aos 20 anos de idade, quando eu tive encontro com ele, através de uma dor, da perca, Dor né? da perca. É natural daqui de Arapiraca mesmo? Sim. Ah, então Sim. nasceu e foi criado aqui. Sim. Muito bem. Então houve uma perca na sua vida que lhe despertou a ter esse encontro com Jesus. Foi uma, assim, o meu filho, né, o meu primogênito, quando eu estava grávida, eu recebi uma promessa. Não sabia o que era varão, que é citado, né, quando o Senhor toma as irmãs e ali... O linguajar dos crentes. Sim. Uma irmã da Assembleia, Deus usou ela e disse, tem um varão no teu ventre. Eu sabia o que era. Eu disse, o que é varão? Depois eu fiquei sabendo que varão era homem. E aí o Senhor realmente falou e cumpriu. E o Senhor disse, o que está em teu ventre não é teu. A ultrassom meu. do céu não mente, né? Não mente. E aí eu não edifiquei, assim, me afastei e foi quando eu perdi, né? Assim, digamos, ele teve uma enfermidade, uma infecção generalizada, e aí fez com que eu tivesse um encontro com Deus. Os médicos olharam para mim e disseram, mãe, ele só tem 5% de chance de sobreviver.
E ele tinha menos de 2 anos de idade. Menos de 2 anos. E ali foi o meu momento, assim, crucial, onde eu disse, agora ou é a fé, ou Cristo, ou nada. Não há outro. Só quem passou por isso sabe a dor. Só. Absurda. Quem é mãe, Pois é. quem é pai sabe exatamente a dor, porque toque na gente, mas tocou no filho. Sem dúvidas você trocaria de lugar com ele. Sim. E ali eu me prostrei diante do Senhor e disse, Senhor, se o sacrifício que o Senhor quer para resgatar o meu filho, devolver a vida do meu filho, como o Senhor tem falado na igreja, a promessa, se for eu, hoje, essa mulher morre aqui. E se o Senhor me permitir que eu saque o meu filho vivo, eu vou te servir em espírito e verdade até o último dia da minha vida. Eu posso passar o que passar, eu nunca te negarei. Está com 17 anos essa promessa. São 17 anos que eu estou diante do altar do Senhor e eu não me arrependo. E também não... E você, à época, sozinha nessa fé, né? Sim. Pai e mãe não iam à igreja. Ninguém. Irmãos. Não. Marido, na época, né? Foi do meu outro casamento. Uhum. Não estava comigo, não estava pai, não. Porque quando chega o tempo de Deus na nossa vida, o Senhor fecha as portas. Ele nos permite fechar as portas, fechar as torneiras. Ali é só você e Deus no deserto. E é nesse tempo que Deus chega. Então, quem sabe você está passando esse deserto e não está entendendo. Eu quero te dizer, é o tempo de Deus que chegou na tua vida. Muito bem. E essa decisão de voltar, né, para Jesus, para o compromisso na igreja, Sim. você foi recebida na igreja ou teve esses desafios assim que você chegou? A princípio fui, né? Fui recebida, né? O pastor não perguntou quem queria aceitar Jesus, mas no final do culto eu disse, pastor, eu quero aceitar Jesus. Fugiu a regra, pastor, não chamou, mas eu quero, né? Eu já tinha feito minha aliança lá Sim. com o Senhor no hospital, né? Uhum. E aí eu só quis fazer diante do altar, diante dos homens, como está escrito, e para honra e glória do Senhor, até que o Senhor tenha me dado essa graça. E aí o Senhor fazia as promessas, né? Deus ia fazendo as promessas, mas a gente tem uma visão, pastor, muito limitada, né? Uhum. Esquece que nosso Deus é ilimitado. E eu acreditava que aquela promessa era dentro de alguns limites, eu não sabia, o Senhor dizia, eu vou te fazer mãe de nações, eu vou te levar a muitos lugares, só que hoje o Senhor tem cumprido. Você tem uma compreensão maior, que antes, naquele momento, você imaginava que era você uma pregadora, Sim, uma missionária limitada aqui dentro. Exato. E agora as redes sociais nos levam a lugares que os Isso. nossos pés não vai, né? Mas a nossa voz já está indo. Então, Verdade. Deus já está cumprindo. Inclusive, o podcast é uma dessas ferramentas, Sim. né? As redes sociais, os meios de comunicação. Eu Sim. fico imaginando que Paulo, à época, quando pregou o evangelho, não tinha nada disso. E ele Sim. conseguiu alcançar multidões, né? Sim. O que é isso se não a graça, a unção de Deus? Sim. Então, a gente não pode ficar devendo para aquela época que já tinha os seus recursos limitados. Se Deus nos deu internet, os meios de comunicação, por que a gente vai cruzar os braços? Vamos usá-las como ferramentas de edificação na vida das pessoas. Bispa, me conta sobre os seus primeiros passos na igreja. Como Sim. foi esse desejo assim de crescer como uma pregadora, alguém que estava servindo? Eu tenho por certo que não foi tão fácil, porque assim, a gente tem uma cultura no nosso Nordeste, no nosso estado, na nossa cidade, em que as mulheres elas são meio que colocadas de canto na obra, né? Sim. Mesmo sendo maioria dentro da igreja, a figura pastoral masculina ela acaba sobressaindo. Mas você, sabendo do seu chamado, você descobriu isso logo que chegou, que foi chamada para isso, ou ainda foi um processo de você ir descobrindo aos poucos? Como foi os seus primeiros passos na igreja? Então, meus primeiros passos na igreja foi já como ganhadora de almas. Né? Eu já comecei, eu acredito que o Senhor, ele nos envia, quando o Senhor nos dá o dom, ele nos envia as almas. Porém, muitas das vezes a gente se recua, não era o meu caso. Eu realmente, eu abraçava aquelas pessoas. Meus primeiros passos foi assim, aceitar ser liberta,
aceitar a palavra, porque a gente é liberto pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. Só Jesus que tem o poder de nos transformar. Não há outro. Não se enganem, porque somente Cristo pode transformar a nossa vida. Foi esse encontro que eu tive, foi Ele que fez na vida do meu filho, nos dando a oportunidade de estar hoje, né? Eu já sou vó, né? Hoje Olha meu só. filho tem 17 anos, mas já sou vó, né? E aí, os meus primeiros passos foi assim, já foi no campo. O Senhor já tinha uma pressa e já me enviava as pessoas, e ali eu falava do amor de Deus, e já fazia o convite para ir para a igreja. E o Senhor foi tratando dessa forma Mas foi comigo. apoiada pela liderança, pelos pastores à época? Sim, a Sim. princípio fui, né? Uhum. Depois teve a rejeição, assim, porque passei por processos dentro da igreja. Eu fui decepcionada, dentro da igreja fui traída, né? Traída pela minha própria liderança, Uhum. na verdade, né? Aonde eu tive uma união, né, com o pai dos meus filhos, e teve um arrumadinho, e dentro da igreja mesmo, casaram ele com outra pessoa, sendo Nossa, coisa, casado comigo. coisa complicada, viu? Seríssima. E Tem que ter ali, estrutura para suportar, não se frustrar, né? Porque, bispa, tem muita gente que se frustra com a igreja, com Cristo, sim, entre aspas, por conta das pessoas. Mas não é fácil passar por sim, isso dentro da igreja, que seria o lugar de acolhimento, sim, né? De transformação, de mudança, e você passar por esses sim. desafios. Tem que ter muita estrutura. E aí, na verdade, após isso, eu costumo dizer hoje que eu fui curada para curar. Uhum. Não sabia eu que eu estava passando numa olaria, né? Eu estava passando em uma escola para hoje eu cuidar. Eu, como conselheira hoje, Uhum. também, eu cuido de muitas mulheres e eu instruo elas a não desistir. Se não for um caso de violência, né? Se não for um caso Que crime, né? de Porque crime, às vezes a liderança fica incentivando a continuação de uma de um coisa, relacionamento quando há violência, crime, sim, né? Há um abuso. Então, sim, cada coisa tem que ser tratada de acordo com a sua especificidade. isso, Mas generalizado, não, hora que vai. Só quem está apanhando, só quem está sofrendo abusos e violência sabe o que é que sim, está passando. Então, como você passou essas dores, assim, não essas específicas que eu não sei, mas passando por dores na sua vida, uhum, alguns traumas, isso te ajudou a construir a mulher que você é hoje? sim, sim. Inclusive, quando a gente vai instruir um casal, o que é que eu faço? Tem até um testemunho que é bem Uhum, edificante, de dois filhos na fé da gente. Nós ganhamos eles para Jesus e instruímos. E ali, eles solteiros, jovens, e ele disse: bispo, eu quero conversar com os senhores, porque eu quero casar com a irmã. uhum, E eu disse: que maravilha! Você quer casar? Quero. E você, minha filha, também. Que sim. bênção de Deus. Aí eu disse: minha filha, fique em pé. Aí ela ficou em pé. Aí eu disse: olhe para ele, olhe para ela, meu filho. Ele olhou. Eu disse: você tem certeza da escolha que está fazendo? Eles têm. Tem certeza, tem. Só olha, ela é gordinha. Quando você casar, que tiver alguns anos, depois não vai querer trocar ela por uma magrinha, não, viu? Olhe, no, olha a escolha que você faz hoje. E case para amar e respeitar. Uhum. Aí ele abaixou a cabeça e disse: eu sei. Aí passou. Fica em pé agora. Ele ficou. Você não é bonitinho? Mas olha, ele tem atestado. Ele tem problemas. Bipolaridade, toma remédio controlado. Ó, Quando você estiver em crise no casamento, não vai arrumar a mala dele para ele ir embora, não, porque ele é um homem complicado. Você já sabe o que quer. Tem consciência, tem. Você quer, quero. Pronto. Glória a Deus, porque vocês estão cientes. E essa é a minha realidade. Eu proporciono o que eu não tive. Eu não tive essa instrução. Eu não tive essa oportunidade de amadurecer. acho que os crentes são incentivados a casar muito cedo para fazer Sim, obra. Ah, fazer obra, tem que casar logo e tal, não deixa nem o tempo de não conhecimento. deixa e não se conhecem, Uhum. na verdade, não se permitem
tem muita pressa. E se eu tivesse que instruir hoje, eu diria, não tenha pressa, né? Mas ore mais. Case primeiro com Jesus. Pois é. Ande com ele, porque ele é um companheiro fiel. Vai viver, vai estudar, vai ler, vai Sim. buscar. Né? Eu sei que o que tem preparado para a nossa vida está preparado. Às vezes a gente se apressa. Tem gente que quer casar só por conta de um cargo, né? É. Tem igrejas específicas, por exemplo, que só separam diáconos dos presbíteros quando são casados. Aí tá Sim. lá um jovenzinho que gosta da obra, gosta de pregar, Sim. e fica, meu Deus, não vou ser consagrado nunca, não vou ser separado nunca. Sim. Aí não, casa logo do jeito que dá e a bichinha não gosta da obra e pronto. Aí dá um problema depois. Desse jeito. Então, bispa, sobre o seu chamado pastoral, Sim. você percebeu que onde estava já estava, de certa forma, limitando o seu crescimento. Sim. Então, como foi essa decisão de sair da congregação de onde você estava, de iniciar essa obra? A gente vai chegar na plantação do seu ministério, Sim. mas como foram os alicerces para poder chegar ao ministério hoje, Igreja Profética Unção, não é? Sim. Se foi sair da congregação que te recepcionou, ainda você foi em outra, absorveu outros conteúdos. Como foi isso? Aonde eu conheci Cristo, eu fiquei, né? Uhum. Eu permaneci e muitos anos. E os pastores, eles tinham uma aliança, né? Só que depois eles quebraram a aliança, presidente e segundo. Uhum. E aí cada um seguiu o seu ministério. E eu continuei com um pastor que me ganhou para Jesus. E anos depois, ele me chamou, né? Eu dirigia uma igreja na Primavera com meu ex-esposo. E ele me chamou e disse, olha, o Senhor me deu uma revelação e me mostrou que vocês têm um ministério individual. E eu preciso obedecer à voz de Deus. E eu quero, diante da igreja... Você estava com a congregação desta igreja dele, na Primavera. Né? Isso, dirigindo um ministério dele, certo. Junto com o meu ex. Uhum. E aí ele nos chamou e falou que o Senhor mostrou a ele que nós tínhamos um ministério. E ele não podia bloquear, né? E ali ele nos abençoou. Interessante, porque normalmente é o contrário, né? O contrário. A pessoa vai, chega para o pastor e pastor, olha, Deus me deu uma visão, tal. Sim. Aí ele que teve esse Ele despertamento. E foi até você. Desse jeito. Aí nos abençoamos, porém, né, eu fui decepcionada, fui traída por esse meu ex, que era pastor. E ali eu fiquei só, como eu já era missionária, fiquei então, só. vocês já tinham plantado o ministério juntos. Juntos. E depois aconteceu esse fato. Isso. Aí ele tomou outro destino. Ele foi embora, tá. né? Foi embora para São Paulo e eu fiquei pela misericórdia, né? Porque a gente, quando está no Senhor, a gente não quer separação. Uhum. A gente quer uma vida luta, com né? Cristo, Batalha, luta, exato. né? Mas aí fiquei pregando e exercendo. A Primavera mesmo? Não, nas igrejas, assim. Que a igreja da Primavera foi desfeita. Certo. Né? Na separação, ele desfez então não tinha coisas. ainda plantado o ministério, Profética Unção. Não, o Profética Unção foi nascer depois dessas dores. Muito 2 bem. anos e meio. Pregando nas igrejas. Eu sempre pregando sozinha nas com seus igrejas. filhos. Aí eu comecei a fazer uma campanha na minha casa, na área da minha casa. E ali eu ganhei 55 almas para Jesus. Aí o que aconteceu? Eu não aceitei o ministério de mulher. Na minha mente, mulher não tem ministério. Tinha sido formada desse jeito, né? Sim. Mulher não tem ministério, eu não tenho marido. Quebrou o paradigma. Eu não tenho marido. Para mim ter um ministério, reger um ministério, eu tenho que ter um esposo. Então, também não queria. Na verdade, eu só queria continuar aquela missão. E aí foi. Mas tinha ajuda de amigos, pastores, no tempo que você estava na sua casa? Tinha. Realizando, tinha, né? Tinha. É importante fazer alianças com pessoas que você tem confiança, né? Sim. Pra não sempre se sentir ia. Só. Missionários, pastores, sempre me ajudavam. Porque era um dia de campanha, não era tipo nem uma congregação, não. Era só campanha de oração, louvores. E ali eu não sabia eu não entendia que já estava nascendo o ministério. Era o embrião ali. Profética Unção. Por isso que é profética. Porque foram de atos proféticos, que foram campanhas. Que nada mais é que a parte profética.
E aí, Começou mais pelo cuidado das pessoas do que o evangelismo formal, né? Que é sair na sim, rua, porta a porta. Deus isso, direcionava as pessoas feridas, isso, pessoas necessitadas, chegavam lá e eram apacentadas. isso. E foi aqui, né, no bairro Caetitues, né, Sim. que sempre foi um bairro carente. Uhum. Hoje, graças a Deus, tem muitas igrejas, está sendo bem evangelizado, mas na época não. Então, ali eu sempre estava congregando, porém eu estava fazendo essas campanhas na segunda. E aí foi quando eu entendi que o Senhor foi falando que era um ministério. Não, Senhor, não, não, não. Aí lembrei do dia que o pastor me abençoou. Ele disse: eu vejo você segurando um cajado, e é um ministério, e não adianta você correr. E eu digo: não, Senhor. E aí o que é que acontece? Chorei 3 Mas dias. o pastor anterior, ele acreditava no chamado pastoral feminino? Que você Bom, tinha. na igreja dele não, Mas com você, ele mas entregou. foi. A minha igreja É não tem, mas Deus está mistério. dizendo que você vai ser. Sim, foi desse É jeito. incrível isso, né? Eu nunca vi isso, né? Mas É. ele disse, por isso que ele abençoou, porque Aham. ele disse: no meu ministério eu não aceito, mas eu não posso impedir na sua vida. Olha só. E aí o Senhor foi fazendo a obra. Foi quando o Senhor me presenteou com meu esposo. A gente se conheceu num deserto. Essa casa, para me situar, era no Caetitus que você estava? Sim, Sim, no Caetitus. Aí no Caetitude. começou a crescer. Foi. Não, Certo. aí tipo a gente começou a fazer os cultos na segunda, né? Uhum. Era o culto, não era a campanha. E aí foi quando, após eu pedir 2 sinais e resposta, aí foi quando o Senhor me deu uma revelação, né, do meu Uhum. esposo, bispo, hoje. E no mesmo dia que o Senhor me deu o sonho com ele, a gente se encontrou. Nesse dia, eu estava chorando justamente por não querer aceitar o meu ministério. Eu estava com uma crise de choro 3 dias e 3 noites. Eu não parava de chorar um segundo, porque eu não queria de jeito nenhum apacentar, eu não Então a queria. dúvida, a crise faz parte, né? De quem é Faz. chamado. Porque tem muita gente que pensa, eu não sei se Deus me chamou mesmo, que eu estou duvidoso, estou nessa crise, não sei se vou, se não vou. Então quem é Sim, chamado passa por isso. passa. E como passa, pastor? Porque eu sempre digo que a chamada de Deus, ela vem em sequência de dores anterior, dores, traumas, Uhum. né? Para poder ser gerado a vontade de Deus, né? E a gente sabe que aquilo que é de Deus vem com dores para poder ser É o gerado. valor agregado, né? É tudo que eu aprendi assim, tudo que vem fácil vai fácil. Sim, Então, o que não custa nada não vale nada. sim, Eu lembro daquela passagem de Salomão, que queria oferecer um sacrifício e ganhou de presente o terreno onde ele deveria oferecer, né? Perdão, Davi. Aí, quando Davi ele foi fazer o sacrifício, não vou oferecer de qualquer maneira, eu quero comprar esse terreno, né? sim, Por que ele comprou? Porque ele teria um valor e ele não daria nada a Deus que fosse de graça, né? Tinha que ter um preço. Então, de fato, isso é extremamente necessário. Deus permite que nós passemos por isso para que a gente saiba valorizar. Então, sim, estava lá com o seu esposo, o bispo. sim. Então, aí foi no dia que nós nos conhecemos, em uma visita num sítio Uhum. que a gente estava fazendo. Ele foi com as irmãs e eu estava. Essas ovelhas já eram minhas ovelhas, né? Eu já tinha ganhado elas para Cristo. E assim o Senhor, a gente nos apresentou de uma Uhum. forma que não nos falamos, apenas foi aquele momento. E aí o Senhor foi trilhando caminhos. Quando a gente começou a se aproximar, ele veio das mesmas dores que eu, mesmos traumas, Uhum. decepção, traição. E aí, livre, para honra e glória do Senhor. E aí o Senhor foi unindo propósitos, que eu costumo dizer que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? E aí, nesses dias mais difíceis, o Senhor colocou o meu presente, o meu esposo na minha vida, Muito bem. porque ele veio com a edificação da palavra ali na minha vida também. Ele tem uma ferramenta diferente da minha, Então, né? atuante também na palavra, Sim, né? eu Não foi só sempre. porque casou com a bispa, não. Ele tem chamado. Não, já tinha assim, o dom da palavra, Que né? bênção. E aí o Senhor foi unindo os propósitos e Sim. hoje nós estamos aí
liderando, levando esse ministério, que não é fácil, pastor. Nós Verdade. carregamos o Ministério de Cura e Libertação, né? Hoje, nós já temos 28 ex-macumbeiros no ministério. Olha só. Né? Para a honra e glória do Senhor, foram 3 terreiros que a gente fechou, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Eles hoje são missionários, pastores, têm cargos, são dirigentes de obra, cresceram, né? Não foi fácil, não é fácil, é um ministério árduo, é totalmente espiritual, né? Que a maioria não quer mexer com isso, Não. né? Não quer, Não porque tem quer. as retaliações. Sim, e muitas. E você já sofreu retaliação do mundo espiritual porque Todos está os dias. libertando pessoas? Todos os dias. Não é fácil. Ele tá até rindo, porque só Deus sabe. Porque ontem mesmo a gente estava no monte, porque se não for assim, Tem que se viver, revestindo, se revestindo, oração, porque monte. a gente estamos até abrindo uma congregação em um lugar estreito, que não tem igreja, e é o mistério que Deus nos leva a lugares que não tem igreja, a pessoas que não ouviram nem a palavra. O Deus que conhece é os deuses, é a macumba. Eu não tenho medo de falar, porque eu sou bem... Ontem mesmo, ministrando, eu fui bem clara mesmo, porque a gente está numa época que a gente tem que pregar sem temer. Exato. E se adequar à realidade e necessidade das pessoas que Sim. estão aprisionadas em vícios, Sim. em problemas. Quando a pessoa vem com uma pregação light, né, Sim. sem mudança, só historinha bonita, a pessoa não tem transformação. Sim, Então, eu acredito que essa unção, essa autoridade, ela é extremamente necessária para os dias de hoje. É. É por isso que tantos ex-macumbeiros, né? sim, Eles deixaram seus ambientes porque sabiam que muitos feitiços que faziam eram para destruição, era Sim. para fazer o Sempre. mal às pessoas. E para que Jesus se manifestou? Para desfazer? as obras do mal. Então, é isso que Deus tem feito na sua vida. Glória Então, a o Deus. ministério começou a tomar essas Esses proporções. rumos, Quantos anos já tem o ministério? 11 anos vai fazer. 11, né? Deixa eu virar aqui para a câmera. Ela tá com esses olhinhos assim brilhando, porque ela tá olhando para o marido dela ali, né? Nos bastidores. Falou com tanta paixão. Sejam assim, viu? Sejam assim. Então, bispa, sobre essa questão da liderança feminina, né? Você ser a líder, ser a bispa Sim. do seu ministério. Como fica a retaliação das igrejas mais antigas, mais padronizadas com os valores antigos? Você tem sofrido esse tipo de ataque ou nem liga mais para isso, já está olhando para frente? Na verdade, eu nunca deixei nada impedir o propósito de Deus na minha vida, não. Eu acredito assim, pastor, que quando a mulher ela não tem positividade, objetivo e foco, ela vai se frustrar. Mas o chamado de Cristo não é com frustrações, não é viver a frustração, é passar por elas. A gente passa a frustração, mas a gente não fica dependente daquilo. Então, se alguém descrê, né, se um líder descrê, eu acredito e prego muito isso. A unção que a gente atrai é a que a gente respeita. A partir do momento que alguém crê na unção de Deus sobre a minha vida, ele vai ser atraído pelaquela graça que o Senhor me deu, né? Mas se não respeita, eu também respeito da mesma forma, trato melhor do que a pessoa. Perfeito. Eu aprendi, eu sou aquela pessoa que eu aprendi. Eu nunca dou o que eu recebo, eu sempre dou melhor. Porque o próprio Deus, o nosso Jesus, ele nos ensina, se você quer receber, o que você quer receber dos homens, dê aos homens aquilo que você gostaria de receber. Então, eu não quero receber o pior, eu quero receber É o como melhor. Nicodemos, né, que disse, deixa ver, se é de Deus vai crescer, senão vai se Sim. acabar, igual outras que começaram por aí. Sim, Então, esse simples fato de não retribuir com a mesma moeda, né? Essa troca de acusações, de farpas, até muitas vezes por rede social, falar de Sim. pastor A, pastor B. Como é que a senhora vê essa questão atual de muitos líderes ficarem assim, trocando farpas por rede Sim. social, um falando do outro, usando o altar para desabafo, para falar sobre ministério A, ministério B? sim. Acha que esses pastores precisam renovar a mente em relação a isso? Eu acho que eles precisam ser curados.
são pessoas feridas. Uhum. Isso ninguém nunca viu de mim. Nunca vai ver. Porque, como eu falei, eu fui curada para curar. Então, só suporta Sim. viver o propósito aquele que for transformado. E, particularmente, eu não dou ibope. Eu sou uma pessoa muito restrita com meu esposo. Nós nos ocupamos tantas obras e as Não nossas dá ovelhas tempo de que ficar nós não dando temos atenção a isso. tempo, de dar atenção Uhum. àquilo que não edifica. Eu costumo dizer assim, aquilo que não te edifica, não traga para a sua vida. Deixa de lado. Muito Agora, bem. aquilo que lhe aproxima do altar, aquilo que lhe aproxima de Deus, realmente isso nos faz se aproximar. Então é não se amargurar. A crítica vai ter sempre, né? Sempre. Não vamos deixar de tacar pedra E jamais. principalmente o ministério profético. Profético, feminino, É bomba, né? Tipo, é para ser criticado mesmo, sim. rejeitado, caluniado, mas eu tenho que entender que o Senhor nos dá comandos, nos dá mistérios, porque está escrito, né, que são muitos os mistérios, a cada um o Senhor vai entregar, designar, porém nós vamos ter que aceitar, conforme assim o Senhor nos concede. E não é fácil, mas até que o Senhor tem nos ajudado. Você acha que esses que pensam dessa maneira, eles têm o evangelho como uma única forma de ser apresentado às pessoas? Por exemplo, eu fui ensinado dessa maneira, então o evangelho é só isso. Deus só age dessa maneira Sim, e limita muito a sua visão e não consegue abrir os seus olhos para a multiforme graça de Deus. As várias maneiras de Deus agir, Deus usar as pessoas. Então, como você observa essas igrejas que têm perdido membros? Porque os líderes não têm renovado a mente, conforme Romanos 12, né? sim, Mas têm permanecido ferrenho. No lugar de avançar, né? de procurar entender as reais necessidades do povo, está criticando aqueles que estão ganhando mais. sim, Né? Que tem gente que não aguenta um ambiente, porque o ambiente é sufocante, espiritualmente falando. Então a pessoa se retira para não morrer e vai para outra. sim, Né? Aquela parábola dos talentos. O que tinha um escondeu com medo, e quando o Senhor veio prestar contas, tirou aquele dele e deu para quem tinha mais. sim. Então, como é que você avalia essa questão atual? Eu vou até direcionar. Sim, fica à vontade. Senhores pastores, eu preciso mencionar isso aqui como uma líder espiritual, que vocês se permitam crescer a mentalidade em Cristo. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E nós precisamos amadurecer. Mediante a nossa mentalidade, tem que estar madura no Senhor. Temos que ver, não é a vida, é a alma. Porque às vezes a gente rejeita a vida e esquece que dentro tem uma alma. E uma alma preciosa que nós vamos prestar conta. E quando nós falamos na hora errada, direcionamos aquela pessoa na hora errada, nós sabemos que as atitudes daquela pessoa serão erradas. E quem vai pagar com isso? Nós, líderes. Portanto, eu quero vos dizer que permitam ser curados, deixando o machismo de lado, deixando a rejeição de lado. Permita amadurecer, porque as igrejas estão ficando inchadas. As igrejas não crescem quando apenas a gente limita o povo. Deixa o povo crescer na graça, deixa o povo crescer no conhecimento. E não prendam, porque ninguém é de ninguém. Quanto mais vocês querem prender, mas infelizmente eles se revelam e saem. Muito bem, é extremamente esclarecedor e muita gente está precisando ouvir isso. Agora eu quero tocar num assunto que se tornou bem popular através da sua vida, que é a questão da rede social. Sim. Né? Que eu estava observando, olha, como ela tem seguidores, como ela grava vídeos direto. O começo não é fácil, né? Não. E a rede social ela tem sido um aliado na pregação do evangelho. Como você vê, o uso da... A rede social era muito condenada pelas igrejas, boa parte delas, né? E de líderes. Aí veio a pandemia, ela saiu lá do
do limbo do inferno e passou a ser exaltada, né? A rede Sim. social, vai ter culto no Instagram e etc, live. Então, você acredita de fato, né? Que a rede Sim. social é um aliado nesse novo Sim. evangelismo? Quando nós sabemos usar, Sim. né? Eu sempre digo, nunca deixe que a prioridade seja a tecnologia, mas use a tecnologia para a glória de Deus. Então, as minhas redes sociais, elas são designadas para a glória de Deus. E o Senhor foi desenvolvendo há muitos anos atrás, desde o tempo do Facebook. Começou Né? no Facebook. Já comecei no É. Facebook, já há mais de 10 anos. Eu já Olha fazia só. lives, eu já fazia vídeos, mas aí vai se modernizando, e entre outras plataformas. E o pessoal acaba migrando também, né? Quem te acompanhava no Facebook agora tá no Instagram, então vamos Sim, continuar, tá no isso, outro ambiente. isso. E aí o Senhor foi fazendo, né? Sim. Foi soprando o nome, e para honra e glória dele, e assim, eu procuro, né? Quando eu faço live, eu faço os cortes e boto lá no Insta. E ali quem me vê acha que ali é aí ter só profecia, é revelação. Mas a Esse é o grande verdade problema das pessoas que não acompanham, né? não Só vê o acompanha. corte. Só vê o Aí acha corte, que é só isso. mas não é. Na verdade, o Senhor ele me usa muito na instrução, Sim. na palavra, na correção e também na graça da revelação também, né? Conforme a vontade do Senhor, né? Então, obviamente, você não precisa se justificar, mas esse pequeno esclarecimento, você prega a Bíblia Sim. e no decorrer da sua pregação, Deus te usa em dons. Sim, sim. Então, gente, não é só o dom, não é só a revelação, não é só a profecia. Sim. É a pregação e no decorrer dela acontece de Deus Isso. usar. Porque tem muita gente que precisa ser esclarecida, Sim. né? Acha que a igreja é só de revelação. Ah, não. Outra igreja é só leitura de Bíblia, não tem revelação, não tem nada. Então, Sim, o evangelho é completo. completo, Né? de vários dons, né? E como é começar? Porque, assim, é meio desestimulante você começar uma live, alguma coisa, e ter um, dois, dá vontade de desistir. Sim. Então, pastor, no começo 4, 5, Uhum. né? Mas aí depois também tem o algoritmo também, né? Que não colabora muito. Eu não gosto muito dos crentes, não, né? Não. Depois começa a entregar, né? E eu vou falar uma verdade. Os de perto não nos dão ibope, não. Porque nós temos 7 igrejas. Uhum. E fisicamente a gente temos quase 600 ovelhas. Imagine eu abrir uma live. Se todos estivessem ali. Pois é. E muita gente tem e sabe, né? Sabe. Sabe do horário, sabe de tudo, mas... E é o que eu costumo dizer. Às vezes a gente vai dar credibilidade a quem não conhece e não dá os de casa. Mas aí Jesus nos disse isso. Que a gente não, na nossa própria casa, a gente, como profeta, não tem honra. Não tem honra. Né? É difícil crescer aí, na... Eu te conheço, eu te vi comendo farinha, tu sim, quer ser profeta agora para mim? E aí, quando a gente vai aos lugares para ministrar a palavra, aí o povo, eita, eu já lhe vi. Uhum. E aquela, né? Aí onde você entende, meu Deus, já está sendo alcançado assim. E eu me surpreendo. Já viu alguém na rua chegar e ficar olhando assim? Eu te vi em algum lugar, mas não lembro onde. Já, só que geralmente o povo vai bem direto mesmo, Uhum. sabe? Eu já lhe vi, eu acompanho. Sim. Que bênção. E eu digo, sério, e assim, aonde você entende que você não tem noção de que você está sendo conhecido, o quanto. Uhum. E é onde a gente tem que ter cuidado de dar bastante testemunho, né? Porque a gente está representando o reino de Deus. Porque tem aquela questão do pastor quando está pregando, aí tem pessoas ali observando, ouvindo a pregação, Sim. e elas, obviamente, vai lembrar do rosto do pastor. Sim. Tem gente que a gente anda na rua, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, de onde é essa criatura? Acontece comigo todo dia. Não sei de um dia, Pai do Senhor, meu irmão. Então, acontece muito isso, né? Você lembra dele, você lembra dele. Aí ele tem uma memória melhor, né? Meu Deus, me deu um abraço. Tá Às vezes é vendo? alguém que eu conheço bastante, Sim. mas não lembro. Então, incentiva essas pessoas que fazem um trabalho sério, de live, de produção de conteúdo, mas que estão desanimadas, porque não cresce, né? Aparentemente não cresce. Então, o seu começo também foi assim, né? Na perseverança. Já são quantos anos aí de live, de rede social? 11 anos. 11 anos? Então, não 11 foi anos. ontem, né? Sim, não. Tem tempo.
Já tem um bom Então, tempo. para conquistar o que tem hoje é perseverança. E como é que essas pessoas, além, claro, da dedicação, da oração, da busca ao Senhor, como ela pode crescer na rede social? Adquirir pessoas para acompanhá-la? Eu vou dizer um mistério aqui, pastor. Eu falo aqui, eu falo aqui. Fica à vontade. O crescimento, o meu crescimento, até aqui, o pequeno crescimento nas redes sociais que nós temos, há um segredo para isto. Tudo que temos, consagre ao Senhor. As minhas redes sociais são consagradas a Deus. Eu não posto um vídeo sem consagrar ao Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, líderes, ministros que estão me ouvindo, perseverem, mas consagre a Deus, levante aos altos céus e diga, Senhor, se for 1.000, se for 5.000, 10.000 que vai ser alcançado, mas que sejam pessoas que precisem ouvir essa palavra. Que o Senhor entre como uma flecha nos lares. Que o Senhor possa transformar as vidas através da minha vida. Eu consagro a minha boca ao Senhor e que eu possa ser instrumento do Senhor. E tudo é para a glória do Senhor. E vai dar certo. Você vai crescer. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Né? Tem muita gente precisando. Sim. Então, Bispa, eu já quero de antemão agradecer muito. Né? O tempo passa voando. Então, eu queria te conceder esse momento final para você trazer uma breve reflexão e uma oração por nós. Sim. E também fazer a divulgação da sua obra, do Ministério, Amém. onde está, quais horários. Sim. E eu sou muito grato por ter atendido esse convite. Eu saio daqui aprendendo mais e fica eternizado para quem quiser conhecer melhor o testemunho, né, e saber da obra que está sendo feita. Então, fica à vontade, Bispa, em nome de Jesus. Amém. Eu preparei aqui a palavra que faz parte do início da minha fé. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Assim que eu aceitei Jesus, Deus falou muito comigo acerca dessa palavra. Que Isaías 45, versículo 2, que diz assim: Eu irei à sua frente, Ciro, tornando plano o seu caminho, quebrando as portas de bronze e as barras de ferro que protegem as cidades. Eu vou lhe dar tesouros escondidos, riquezas secretas. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente pelo seu nome para esta missão. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aqui é o momento em que Deus chama a Ciro e faz a ele uma promessa. Aleluia. E quando nós vemos essa promessa, nós vamos entender que cada um de nós temos um propósito na mão de Deus. Uns são chamados para o evangelismo, outros são chamados para o amor, para cuidar, porque só cuida de almas quem ama. A diferença entre ganhar, a diferença entre cuidar. E hoje eu estou dentro da missão mais difícil, que é cuidar. Cuidar da alma é mais difícil. Verdade. Mas em tudo eu lembro da promessa que o Senhor me fez. Ele disse que ele me levaria, que ele faria. Então eu tenho certeza que Deus ele vai quebrar as portas que estão de bronze. Glória a Deus. No mundo espiritual, aquilo que nos impede de aproximar do Senhor. Aquilo que nos impede de se aproximar e viver o plano de Deus. E ele fala, né, do ferro, né? As barras de ferro. Louvado seja Deus. E eu vou lhe dar tesouros escondidos. Então, Deus tem preparado para nós aquilo que a gente nem entende. Aleluia. Te darei tesouros escondidos, riquezas secretas, que são as celestes. Porque ninguém espere nada desta terra. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chamou pessoalmente pelo seu nome para esta missão. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos a cada dia nos aproximar do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, porque só Ele pode nos concretizar as bênçãos. Que maravilha. E assim eu vou orar, né? Eu vou orar. Amém. Em nome de Jesus. Por esse projeto, abençoando no nome de Jesus. E quero desde já deixar aqui o convite para quem quiser conhecer a Igreja Profética Unção, a família Profética Unção. É situada na
Rua São Pedro, número 44B, em frente à Praça Antônio Caetano de Souza. Nos segue no Instagram, segue a Igreja Profética Unção, porque nós estamos lá todas as segundas às 19 horas e todas as quintas às 19 horas também. Muito bem. Qual o bairro? Bairro Teotônio Vilela, Teotônio Vilela. de esquina com Alto do Cruzeiro, porque é de esquina e pega os dois endereços. Ah, maravilha. Que bênção dos céus. Então, estão convidadíssimos a estarem lá segunda e quinta às 19 horas. Amém. Então, vamos fazer aquela oração. Em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Bispa, muito obrigado por você ter vindo junto com seu esposo, tá bom? Eu fico muito grato e logo, logo estaremos juntos. Ou comigo ou contigo. Em nome de Jesus. Oremos. Aleluia. Senhor Deus, Todo-Poderoso, te bendizemos por tudo, Deus. Glória Agradeço a Ti, Jesus, pela oportunidade que nos foi dada. Aleluia. Pela vida do pastor Klaus, Deus, por esse espaço. Obrigado, Deus. Que o Senhor faça crescer, Pai, prosperar, Senhor, de uma forma abundante para enriquecer Jesus. O reino de Deus. Este podcast eu profetizo, meu Senhor, Aleluia. Que o Senhor vai impactar vidas, glória transformando. Pai amado, Pai querido, eu apresento a família do teu servo. Eu coloco, Deus, o casamento glória dele em tuas mãos, os muito filhos, obrigado. E que as ricas bênçãos recalcadas e sem medidas estejam sobre a vida ministerial Aleluia. Dele, a obrigado, vida física Jesus. E espiritual, para a glória de Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Estamos chegando mais ao fim do episódio Desperta Arapiraca. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e te espero na próxima, em nome de Jesus. Desperta Arapiraca. Tchau, tchau.